Você viu a notícia bizarra de que o ChatGPT pode ser um negócio tão perigoso que nenhuma seguradora aceitou fazer um seguro para ele? Isso mesmo, a OpenAI, que criou o ChatGPT e vale dezenas de bilhões, foi literalmente rejeitada pelas seguradoras tradicionais. Tudo começou quando a OpenAI e a Anthropic, uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, foram atrás de seguradoras para se proteger contra possíveis processos judiciais. E olha, elas têm motivos de sobra para se preocupar. A OpenAI está sendo processada pelo New York Times por violação de direitos autorais. Ela também está sendo processada por autores que alegam que os seus livros foram usados para treinar a inteligência artificial sem permissão. Inclusive, tem até um processo de homicídio culposo movido pelos pais de um garoto de 16 anos que, infelizmente, tirou sua própria vida depois de conversar com o ChatGPT perguntando sobre métodos de Anthropic acabou de pagar 1,5 bilhões de dólares para encerrar uma ação coletiva de autores que acusavam a empresa de usar livros pirateados para treinar seus modelos. Por conta disso, essas duas empresas foram procurar as maiores seguradoras do mundo pedindo cobertura contra esses riscos. Só que aí veio um problema. As seguradoras olharam para os números, analisaram os riscos e basicamente disseram: não dá. A OpenAI conseguiu apenas 300 milhões de dólares de cobertura, um valor que parece gigante, mas é ridiculamente pequeno perto dos bilhões que esses processos podem custar. E esse é o motivo da recusa. Primeiro, o risco é completamente imprevisível. Com as tecnologias tradicionais, as seguradoras têm décadas de dados históricos. Elas sabem quantas vezes dá problema, quanto custa em média para cada acidente e qual a probabilidade de desastre. Mas com a inteligência artificial avançada, tem zero histórico. Daí vem o segundo problema. As perdas podem ser astronômicas. Se uma inteligência artificial causar um dano grave, seja vazando dados de milhões de pessoas, seja dando conselhos médicos errados ou então gerando desinformação em massa, a conta pode facilmente ultrapassar os bilhões de dólares. Traduzindo, se a inteligência artificial errar feio, pode quebrar muita coisa ao mesmo tempo. E as seguradoras não estão dispostas a pagar essa conta. Por conta disso, muitas seguradoras já estão incluindo cláusulas de exclusão absoluta de inteligência artificial nas apólices. Foi então que a OpenAI e a Anthropic tiveram que buscar alternativas criativas. A OpenAI está considerando criar um captive, que é basicamente uma mini seguradora interna da própria empresa. Grandes empresas como Microsoft, Meta e Google já fazem isso para cobrir os riscos da era da internet. Acontece que tanto a OpenAI quanto a Anthropic levantaram dezenas de bilhões de dólares em investimentos. A OpenAI captou quase 60 bilhões. A Anthropic, mais de 30 bilhões. Por conta disso, essas duas empresas estão considerando usar uma parte do dinheiro como uma espécie de autosseguro. Ou seja, elas vão reservar alguns bilhões para pagar possíveis processos no futuro. Com isso, as empresas de inteligência artificial estão entrando num território completamente novo. E daí você pode se perguntar, se até as seguradoras não conseguem precificar o perigo dessa tecnologia, a gente deveria estar desenvolvendo ela tão rápido assim?